Eu lembro que ali no Piauí, nós não tinha água. Eu buscava água na casa dos irmãos. Poço de quase 40 metros de fundura. Batendo baldinho. Alguns sabem o que eu estou falando aqui. Aí teve um dia, eu falei assim, nós vamos cavar um poço aqui. Eu orei a Deus, falei, Jesus. E o irmão falou, não, pastor, tem água, nós já cavamos um poço ali. Vamos cavar, não deu certo. Aí eu comecei a orar a Deus, orar. Aí eu falei, Jesus, me mostra para mim onde que eu vou cavar o poço. Aí disse aqui. Eu peguei um enxadão, fiz um círculo ali. Aqui vai ser o poço. Aí falei, eu vou abrir 2 metros. Eu medi o enxadão, abri 2 metros. Aí joguei Aí quando eu estou ali, chega o irmão e fala, não, pastor, aqui não dá água não. Aqui tem uns camaradas aqui que vai com rama aqui, com galho de mato, sabe onde tá, aqui não dá água não. Eu falei, vai ser aqui. Vai ser aqui. Não, pastor, ali dá água. Eu falei, vai ser, porque Deus me mostrou aqui vai ser o poço, porque Deus me mostrou aqui. Aleluia. E comecei a trabalhar ali. 8 metros chegou na rocha. 8 metros chegou na rocha. Fosse nós aqui, parava, não, pastor? Rapaz, chegou, deu a pedra. No Piauí não para não, mestre. Paguei o irmão, pregar, o irmão furava 50 centímetros por dia no ponteiro, 50 centímetros por dia. Furou 8 metros na rocha. 8 metros na rocha. Com 8 metros na rocha, a água pocou. Um tubo de água assim, ó, que se ele não sai, ele tem que sair nadando lá dentro. 6 metros de água. Sabe o que eu estou falando aqui, irmão? O irmão observar que o missionário no campo, a dinâmica missionária não é só ganhar alma, não, meu amigo. A visão missionária, ela envolve habilidades em muitas áreas. O missionário, ele não pode ser aquela pessoa que ele pensa que ele é da canetinha. Pode ser aqui, lá não, lá você pega enxada, enxadão, entendeu? Depende do lugar que você trabalha. Esqueça o conforto que você tem aqui, pode esquecer. Glória a Deus. Com muita alegria, saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero expressar a minha alegria nesta noite, poder estar aqui no Alphaville, cooperando com o pastor Samuel Gonçalves, pastor do setor, e neste trabalho de missões. O pastor Samuel é um grande amigo que Deus me deu desde 2009, ali em Jaciara. Uma marcha, Deus abençoe a senhora e todos os obreiros. Eu vi lá atrás o pastor Jonathan. Senta aqui, Jonathan, pastor Jonathan chegou agora. O pastor Jonathan eu tive o prazer de trabalhar junto com ele ali no Barão de Melgaço. E ele está em outra região agora, região do Manso, né? Deus abençoe poderosamente. Eu quero agradecer a Deus, ao pastor Samuel Gonçalves, por me dar a oportunidade nesta noite, nesse culto missionário. Eu me sinto honrado poder ter o privilégio nesta noite de falar a palavra de Deus sobre missões. E também aos diretores de missões, que Deus abençoe grandemente nesta oportunidade. Missões, na verdade, irmãos, é um tema central da igreja. A igreja, ela envolve em muitas áreas, e é necessário, na verdade, a igreja, ela trabalha de forma muito dinâmica, mas o trabalho de missões, ela nunca pode ser esquecida. E o pastor Samuel é um grande exemplo. Eu sempre, às vezes, quando eu tenho oportunidade de ver algumas lives aqui, eu vejo que ele ora, na verdade, a igreja ora por missionários. E parece que alguém pensa que esse trabalho só fosse uma rotina, mas não é. Os irmãos não sabem a importância que tem quando a igreja aqui no Brasil, ela está intercedendo pela obra missionária, pelo trabalho de missões, alcançando talvez um nível de distância que a nossa mente não consegue nem imaginar. Mas a minha esposa, nós sofremos muito no campo missionário. Eu lembro que uma época ali em Béria, nós trabalhamos em 2 lugares no Peru,
Ibéria ficava perto da fronteira aqui do Acre. Nós trabalhamos 5 anos nessa região. E a luta era tão grande no trabalho missionário, e chegou ali uma equipe da Juncum. Juncum é uma equipe de missões, um povo muito ético. A Juncum, eles trabalham com várias denominações, mas é um povo muito disciplinado em tudo. Eles têm hora de ler Bíblia, hora de orar, o dia deles tem um cronograma terrível. E eles chegaram ali para nos ajudar naquele trabalho, ficou ali uma semana conosco, e no final do trabalho missionário, eles oraram pelos nossos pés. Deus usou ali uma daquelas jovens da Jucum, disse: pastor, Deus me manda colocar a mão sobre os seus pés, os pés do Senhor e da sua esposa, e orar por vocês. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eles colocaram as mãos sobre nossos pés e oraram por nós. E na verdade, irmãos, aquilo foi um ato profético para nossas vidas. Porque se no Brasil ser pastor não é fácil, quanto mais no campo missionário. Como o pastor Silas sempre fala nas reuniões, aqui no Brasil a gente tem alguém para dar um testemunho, tem alguém para pregar, e no campo missionário a gente é sozinho, a gente batalha só. A gente ensina no domingo, prega no domingo, ensina na terça, visita. É um poço que só tira da gente. E chega uma época que a gente, às vezes, precisa de um reforço. Eu quero ler convosco o texto que foi lido nesta noite. Eu quero ficar com Atos, capítulo 1, e o verso 8. Diz a palavra de Deus, na minha Bíblia, diz assim: no entanto, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Os irmãos observam, baseado no tema de hoje, restaurando o dinamismo missionário. O tema dessa terça-feira, eu quero tomar por base o texto mesmo que os irmãos escolheram, e eu também, sem saber escolher esse texto aqui, tinha vários textos, e o Espírito Santo me colocou em Atos 1 e 8, e é o texto, quando o Lucas me mandou o banner, estava o texto, o mesmo texto da palavra de Deus. Observe, irmãos, que o maior missionário que eu entendo na Bíblia é 2. Os irmãos falaram de ontem, que o pastor pregou sobre Jonas. Eu sou admirador do trabalho, talvez não da atitude de Jonas, mas do trabalho que ele fez em Nínive. Por quê? Eu fui missionário e às vezes hoje existe a secretaria de missões que eles não cobram do missionário, mas eu fui muito cobrado no campo missionário. Eu saí daqui do Mato Grosso para o Piauí, trabalhei 4 anos com minha esposa no Piauí como missionário, 2009, 2003, 2002, aí 2002 nós fomos para o Peru. E a nossa secretaria de missões ali no Peru, ela era uma secretaria de missões no Piauí, que estava começando com recursos bem pequenos. Então eles nos colocavam em base que nós deveríamos mandar relatórios. E quando eu fui para o Peru, na primeira vez, eu não sabia falar nada em espanhol. E hoje nós temos facilidade, porque hoje, para a gente aprender o idioma é fácil. Devido ao recurso que nós temos no celular, a gente aprende. Mas naquele tempo a gente não tinha nem celular. Naquele tempo nem celular não tinha. Então nós não tínhamos o recurso que nós temos hoje para aprender um idioma. E quando eu cheguei ali na fronteira do Peru, com o Brasil, que eu entrei no Peru, com menos de um mês, o meu pastor ali do Piauí, ele me ligou e disse: Elias, os irmãos estão cobrando relatório. Observa aí. Os irmãos estão cobrando relatório de vocês. Nós tínhamos feito curso de missiologia, e no curso de missiologia
um dos fatores do missionário é o relatório. E a gente aprende no curso. Tem que ter relatório para informar a igreja local, a Secretaria de Missões. E nós ali, a nossa Secretaria de Missões cobrava mesmo. E eu falei, pastor, eu não estou sabendo nem cumprimentar os irmãos aqui em espanhol. Quanto mais sair, pregar e falar em espanhol. Então eu estudei demais. Eu passava o dia todo lendo Bíblia, lendo gramática, estudando aquele peso terrível. Eu falei, Jesus, eu não posso voltar porque não aprendi o idioma. E os irmãos sabem que quando você está aqui no Brasil estudando, você está tranquilo. Você estuda devagar, você aprende uma palavra hoje, amanhã aprende outra, daqui a pouco você está dominando o idioma. Mas lá no campo missionário, tendo uma secretaria de missões nesse nível, a gente sendo forçado. À noite, o pastor às vezes fala assim, Elias, você vai pregar, dar uma palavra hoje. E a minha palavra ali, ela demorava 3 minutos, 4 minutos, acabava o meu recurso. Por quê? Porque eu buscava a palavra em espanhol e não encontrava. Então, as palavras eram poucas que eu sabia. Aí eu entendi, Diácono Lucas, a forma de Daniel Berg e Gunnar Wingren, que quando eles falavam assim, o Senhor salva, batiza, cura. Eu entendo, através da visão missiológica, que era o recurso que ele tinha no idioma. Eles falavam inglês e eles aprenderam essas 4 palavras-chave no português. Então, era um recurso que ele repetia, entendeu? No campo missionário e na verdade, era uma mensagem cêntrica, uma mensagem chave, que na verdade, até hoje a gente tem essa base e é muito importante. Então, ele sofria o que muitos missionários sofrem. E eu conheço, irmãos, muitos missionários que voltaram, isso com um trauma no idioma, e em vez de amar missões, por isso que eu digo, a obra missionária, o dinamismo missionário, ele envolve também o preparo do missionário, na verdade, na sua cultura, para ir a outro país, pregar a palavra de Deus. Ele tem que ser preparado aqui. O missionário ele precisa, porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, investir no missionário aqui, pagando ele aí R$600 ou R$800 no mês, para aprender um idioma, talvez é um prejuízo. Eu digo que não. O prejuízo maior, sabe o que é? Ele ir para o país, lá ele pagar aluguel de casa, ter um gasto mensal com ele ali, e a produção dele ser tão minúscula para o país, que ele vai demorar 7 a 8 a 1 ano, ele começar a produzir como ele deveria produzir, dominando o idioma. Amém? Agora, os irmãos observam que Jesus Cristo, ele termina a sua missão. Existem 2 palavras importantes, irmãos, que nós aprendemos a missiologia, missão e missões. São 2 palavras parecidas, mas ela tem um significado distinto. A missão foi esta de Jesus. Jesus, ele cumpriu uma missão. A missão é um determinado serviço. Na verdade, que ele veio, ele passou 33 anos, morreu na cruz e ele voltou. Então, a missão de Jesus está terminando aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Jesus, ele ascende de novo aos céus, ele volta aos céus e ele passa aos discípulos a incumbência deles pregarem a palavra do Senhor. Isso é missão. Então, Jesus terminou a missão. Por exemplo, vamos pintar a igreja. É uma missão de pintar a igreja. Terminou de pintar a igreja, terminou essa missão. Então, missão, ela termina. Agora, missões, ela não termina. Missões, ela passa de geração a geração. Então, missões começou na igreja primitiva e hoje nós estamos no século 21 e cada geração, ela continua missões. Então, missões não se limita em um período, ou uma década, ou um século. Missões, ela vai até Cristo, a missões da igreja,
ela vai até o milênio, porque por mais que termina o período da graça, mas ainda na terra continuará o povo que não subiu, eles continuarão sendo salvos, não é verdade? De outra forma, até Jesus voltar. Então, missões é algo que transcende de gerações a gerações. Cada geração, ela marcou algo com missões. Por exemplo, a nossa geração hoje, ela está marcando o tempo de missões. Talvez, o que eu vou falar aqui nesse texto, nesse tema, nós poderíamos produzir muito mais do que nós estamos produzindo hoje. Então, é necessário restaurar o dinamismo missionário. Então, nós vamos ver como restaurar essa dinâmica missionária, como voltar a produzir mais para o reino de Deus, porque hoje nós temos muito mais recursos, não é verdade, do que no passado, na década de 80, de 90, eles teriam menos recurso. Só que a igreja da década passada, de 80, 90, ela produziu muito mais do que nós hoje no tempo presente. A igreja, ela produziu, ela avançou. Foi um período que houve mais salvação de almas, na verdade, houve mais impacto espiritual, houve mais mover do Espírito Santo, foi nessas décadas. Eu estou falando, eu sei que tem irmãos aqui que confirmam, não é verdade, porque nós passamos, e hoje que no século 21, que nós temos tanto recurso para ir de encontro à necessidade do perdido, e muitas das vezes nós nos acomodamos e estamos como se estivesse engessado, eu digo alguns, nem todos, querendo de Deus e não sabemos o que fazer para o reino de Deus. Hoje eu passei orando, irmão, eu senti hoje ali em casa muito a presença de Deus, quando eu tomava algumas notas aqui para esse estudo de hoje. E orando ao Senhor, eu entendi o seguinte, que uma das palavras cêntricas para o dinamismo missionário, a reconstrução do dinamismo missionário é a fé. Guarde essa palavra aqui, a fé. Eu coloquei aqui, a igreja primitiva viveu este dinamismo. Os irmãos, veja que em Atos dos Apóstolos, a igreja, ela viveu, a igreja primitiva, em um contexto religioso, histórico, político, distinto do nosso, não é verdade? Um contexto de sofrimento, de perseguições. Nós aprendemos na última lição do trimestre que os discípulos estavam presos em casa com portas fechadas. Na verdade, nós que viemos na IBD, aprendemos isso aqui. Portas fechadas, com medo quando Jesus entra dentro da casa e diz, paz seja convosco. Por 3 vezes ele fala. Então, observa que o contexto daquela época era deles não fazer nada para Deus. Pelo contrário, os discípulos, eles produziram muito mais do que nós, que temos hoje ainda no Brasil, liberdade de expressão religiosa, pregar a palavra de Deus, fazer algo para o Senhor, e muitas das vezes, poucos fazemos algo para Deus. Aleluia. Então a igreja primitiva viveu esse dinamismo em tempo de diversidades. A igreja primitiva viveu essa dinâmica em tempo de diversidades, perseguições e provas. Entretanto, eles superaram as dificuldades, transformando em conquista e bênção. Então, observe que o trabalho missionário é isto. Eu falo isso aqui com experiência própria como missionário.
Eu trabalhei 20 anos no campo de missões com minha esposa. Então, quando eu estava marcando essa palavra aqui, eu chorei, derramei lágrimas ali no meu gabinete, porque eu vivi estas palavras que eu estou expressando aqui, eu vivi no campo missionário. Porque o campo missionário, a dinâmica dele é difícil, irmãos. Não pensa o senhor, os jovens, as irmãs, que o campo missionário é fácil. Nunca foi fácil, em nenhum tempo fazer missões foi fácil. Por isso que parece impossível para muitos, aí a gente nos acomodamos diante da grande necessidade de nós pregarmos a palavra de Deus, diante da grande necessidade de nós sermos porta-voz em nossa geração. A gente tranca como se a nossa forma de culto fosse a excelente para Deus. E não. Você não foi chamado por Deus para simplesmente vir no Alphaville, nos cultos de terça, de quinta ou de domingo, na EBD e voltar. Não, você foi chamado por Deus para você ser expressão de Deus na terra. Você foi chamado por Deus para você impactar a sua geração. Isso é missões. Você foi chamado por Deus para marcar aqui na terra um tempo de bênção. Você foi chamado por Deus para fazer história nesta geração. Amém? Eu vou ler de novo aqui esse pensamento que eu coloquei aqui. A igreja primitiva viveu esse dinamismo. E não foi porque tinha dinheiro no bolso, não foi porque foi enviado com recurso, não. Eles não tinham nem dinheiro no bolso, nem recurso, mas eles eram movidos por um poder que eles não poderiam parar. A dinâmica das missões, ela se dá quando nós estamos envolvidos no poder do Espírito de Deus. É só isto. Não existe como fazer ser dinâmico na obra de missões se não houver a autoridade superior de Deus movimentando as nossas vidas. Não tem como. Você pode ter tudo, é como não tivesse nada. E às vezes, quando nós somos movimentados pelo poder do Espírito Santo, nós não temos nada. E nós temos tudo, porque nós fazemos muito mais. Por exemplo, eu conheço um pastor chamado Moisés. Presta atenção. Foi um grande ajudador de missões ali no Peru. O pastor Moisés, ele é um pastor ali do interior do Pará. Igrejas no interior. Quando eu estava no Peru, ele ajudou nós muitos anos no Peru. Nós trabalhávamos com parceria ali, com vários pastores do Brasil. O pastor Moisés tinha 80 crentes na sua igreja, 80 crentes. Uma igreja no interior do estado. O pastor Moisés, ele ajudava, presta atenção, ele ajudava a obra no Peru, na Venezuela, e ajudava a obra na África, com 80 crentes. Crentes que viviam na zona rural. O que é isso, pastor? Isso é dinâmica. Amém? Isso é o Espírito de Deus movendo eles, incumbindo eles para não parar em meio das diversidades. Se fosse olhar para ele e falar, como vamos fazer missões? Pai, nós somos pobres aqui da roça. Nós vivemos no interior, nós precisamos de ajuda. Não. Ele diz, não, do pouco que nós temos, nós vamos dar para a obra de missões. O pouco que nós temos, nós vamos distribuir para a obra de missões. É isso que nós precisamos fazer aqui hoje, no Brasil. Amém? Não tem crente pobre, irmãos. Tem miserável, pobre não. Amém? O miserável é aquele que tem e pensa que não tem. É o miserável. Que morre, que poderia fazer muito mais para o reino de Deus, e ele se apega no material, na visão humana, na visão horizontal, como se fosse tudo. Não. Deus não nos chamou para pensar em nós. Missões é pensar nas pessoas. Eu tenho uma experiência como pastor, porque às vezes no Mapim, passa muita gente no Mapim pedindo ajuda. E tem época que eu estou sufocado, porque um chega, pede 100 para mim, outro chega, pede 50.
entendeu? Outro chega, e às vezes nós estamos naquele apuro. Mas uma coisa eu aprendi, nunca deixar ninguém com as mãos vazias. Às vezes a pessoa, nós temos ali a equipe da assistência social, mas às vezes eles não estão na igreja, eles batem da porta ali, esse dia mexeu um cadeirante lá. Cadeirante grita, pastor. Eu olhei lá, e no sol que a gente abriu o portão, ele entrou, cadeirante. Disse, pastor, eu preciso de uma ajuda do senhor agora, urgente. Eu pensei, o que você precisa? Eu preciso de R$70. Falei, meu Deus do céu. R$70 agora, pastor. O meu celular foi roubado. Eu não sei se está falando a verdade, irmão. Meu celular foi roubado, entendeu? Eu não quero dinheiro do senhor, não. Eu quero que o senhor vá comigo em tal lugar. Para mim comprar um celular que falta 70. Eu tenho aqui, tanto aqui na mão, e falta esse 70 mil, comprar outro celular para mim, um celular usado. Era muito hoje para mim com ele. Eu olhei de um lado, olhei do outro, falei, meu Jesus. Falei, rapaz, para mim ir lá agora, nesse salquete, não é fácil, não. Você tem Pix? Falei, olha, o meu celular foi roubado. Entendeu? Mas o meu Pix está ativo. Não, pastor, mas vai lá comigo. Eu não quero dinheiro, não vai lá comigo. Falei, não, eu vou conseguir, eu vou te mandar. Fui lá, peguei meu Pix, fiz R$70 para ele. E saiu correndo. Presta atenção. Não sei se é verdadeira, mentira, não sei. Não sei. Mas uma coisa eu aprendi. Eu me coloco no lugar das pessoas. Missões, irmãos, é isso. É colocar no lugar das pessoas. A semana agora, apareceu outro novo convertido, porque eu falei para os irmãos lá no mapa, eu falei, irmãos, é o seguinte, para mim aqui hoje, o maior investimento é vidas. É o seguinte, nós estamos orando pedindo a Deus 150 novos convertidos. É fácil? Não, é loucura. Missões é isso aqui. 150 novos convertidos. Talvez aqui no Alphaville seja fácil, para nós no mapinha é difícil demais. Não é fácil não. Entendeu? Mas nós já temos hoje ali 12 bancos de novos convertidos. 12 bancos. É tão verdade que domingo passado eu falei, os irmãos sentavam nessa área aqui do Alphaville, eu falei, irmãos, eu quero pedir, por favor, que os irmãos sentem na de cá, só por novos convertidos essa aqui, porque é profético que vai encher para a glória de Deus. É fácil? Não, isso é loucura. Missões já é loucura. É a loucura, é crer que não é eu que faço, não é o irmão, é o dono da obra que tem poder para fazer, é ele que faz. E nós já temos aí 12, eu falei para os irmãos que trabalham no convertido, olha, é o seguinte, aqui o novo convertido para mim é o maior investimento da igreja, entendeu? Se precisar de ajuda, pode falar comigo, nós vamos ajudar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente gasta, eu sou pastor, às vezes a gente gasta 8, 10 mil na porta, não é verdade? 15 mil no ar-condicionado, isso é muito bom, isso precisa. E às vezes nós não temos coragem, estou falando da igreja, de nós, de dar R$200 para o irmão que está precisando de uma ajuda. E para Deus, é o maior investimento. Amém? Aí o novo convertido chegou lá em casa e disse, pastor Elias, vem aqui em casa, eu quero que o senhor venha aqui em casa rapidamente. Falei, fui lá. Cheguei lá. Pastor, muito obrigado. Tá? Deus abençoe o senhor. Aí, ele falou, pastor, estou precisando de fogão e um bujão de gás. Eu falei, não, eu pensei, meu Deus, onde que eu vou tirar esse dinheiro? Onde eu vou tirar? Eu falei, não te preocupa não. Nós vamos conseguir por essa semana. Nós vamos conseguir essa semana, Aí domingo à noite eu falei na igreja, irmão, quem tiver um fogão, o irmão disse, pode ser ter um de uso. E um gás, um bujão de gás cheio. Aí o outro novo convertido já deu um fogão para esse outro novo convertido. Presta atenção, irmãos, que a dinâmica da obra missionária. Porque a obra missionária, ela é feita em Jerusalém, nós lemos aqui. Verdade, ela é feita em Jerusalém. Jerusalém é onde nós estamos. É o cuidado. E o que aconteceu? Botei no grupo, falei, irmão, o bujão de gás é valor X. Quem puder dar uma ajuda aí? E os irmãos começaram a ajudar.
Entendeu? Rapidamente, nós chegamos ao valor. Liguei para esse irmão, escuta aqui, ó, é coisa simples, para nós é valor tão pequeno, sim ou não? Tão pequeno, mas para essa pessoa marca a vida dele. É valor tão simbólico para quem está fazendo a obra de Deus, mas para a pessoa que recebe, é como se fosse assim, algo, um combustível para ele falar assim, não, esse povo me considera de verdade, eu vou continuar fazendo a obra de Deus. Então observa, voltando a Atos capítulo 1 e 8, a palavra-chave que eu encontro aqui, utilizando para a dinâmica missionária, é fé. Fé. A dinâmica missionária, ela só é restaurada ou feita quando nós temos fé. Isso está na Bíblia. Quando Deus chamou Abraão para ele sair da terra dos seus pais, para ir à terra prometida, porque missões não está só no Novo Testamento, missões está desde do capítulo 3 do Gênesis, ali está missões. Ali está missões. A promessa de Jesus Cristo 3,15, ali uma obra missionária, uma obra de restauração da comunhão com o homem. Quando Deus chama Abraão, então ali Abraão, ele exerce a fé que ele talvez não poderia ter, mas segundo a voz de Deus, porque dali estava a promessa da obra missionária, porque ali veio a promessa, a semente, na verdade, a semente do Gênesis. A semente, ela veio passando, até chegar em Cristo, que foi a semente verdadeira, que morreu e ressuscitou, e através da sua morte, hoje nós estamos aqui fruto do trabalho missionário de Cristo. Agora observe que fé é o que dá a dinâmica e faz o movimento ou crer em algo. Por exemplo, pastor Samuel poderia falar assim, nós vamos enviar pela Semadecre irmão fulano de tal aqui para a obra de missões. Irmão fulano que tem uma chamada missionária. Entendeu? Então o que acontece? Nessa dinâmica de fé, a igreja do Alphaville fala assim, olha, nós aqui vamos adotar esse missionário, por mais que temos uma secretaria de missões, mas nós vamos ter a responsabilidade de todos os gastos que esse missionário ele vai precisar, a igreja que vai dar. Isso é fé. É a dinâmica. Agora, olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé, o que é a fé? A minha Bíblia diz que ela é a certeza. A fé, ela é a certeza. A palavra certeza, hipostasis, que denota uma confiança em Deus. Então a fé é confiar em Deus. Então fé, ela é a certeza das coisas que se espera. Então na dinâmica missionária, a igreja precisa crer, é tanto a igreja que é enviada como o missionário que vai para o campo. Não adianta, irmãos, investir em homens ou mulheres que não têm visão. Não adianta. Eu lembro, pastor Samuel, que uma vez eu fui receber os missionários que veio do Ceará, lá em Moquegua. Pastor Araújo falou, Elias, eu estou mandando aí 3 missionários para ficar aí na região de Moquegua, Ilo, 40 dias com vocês aí. Aí eu fui receber eles, fui lá, nós alugamos uma van e fomos lá no aeroporto receber eles. Quando eu vi 180 quilômetros, quando eu vim com eles na estrada, cheguei em casa, chamei minha esposa no quarto, falei, amor, vem aqui. Ficou lá, pastor Araújo, o senhor gastou dinheiro com esses missionários, eu vou falar para você agora aqui, falei com ele assim, só gastou dinheiro, nem desses são missionários. Eu falei assim, eu chamei, eu vou falar aqui, eu vou falar para você depois, vou adiantar, para você ver que eu estou certo. Não acabei de chegar em casa. Eu falei, vem aqui no quarto, eu vou adiantar para você ver que Deus falou comigo. Esses 4 homens nem são missionários, isso aí só foi jogar dinheiro fora. Veio lá do Ceará, do Piauí. Por quê? Um veio chorando na estrada. Escuta aqui. Um veio chorando na estrada porque era o aniversário dele e ele passou longe da esposa. Falei, isso aí já está morto, mestre. Isso aí já pode, a nota dele é 0.
Aí chegou lá na nossa casa, o missionário, irmão, porque o missionário está no campo, não tem dinheiro não. Aí falamos esse missionário, falando assim, ó, vamos comprar uma torta, em espanhol chama torta. Um bolo, uma coisa para o missionário. Eu fui lá no mercado, sem dinheiro, um pouco que eu tinha no bolso, comprei um bolo para ele, cantamos feliz cumpleaños para ele. Quando chegou, colocamos na mesa, ele não quis comer. Aí eu falei para ele assim, eu era o mentor dele, eu estava ali para testar eles. Aí eu falei com ele assim, você não vai comer um pedacinho, não? Não, pastor, não gosto não. Não vou comer, não. Falei, meu amigo, isso aí está feita. Isso aí está feio. Amém? Então é fé. Tanto a igreja que investe em missões. Agora escuta aqui. Hoje, poucos são candidatos. Eu nunca vi a escassez de missionário como o dia de hoje. Na nossa época de jovem, a maioria dos jovens, moços e rapazes, eles se lançavam de joelhos chorando na frente. Era assim, não era, pastor Samuel? Se lançava chorando. Para eles, missões. Por isso que o tema de Lucas está muito atual. Para eles, missões era o melhor investimento, como é. Para eles, missões era... Se alguém fosse chamado para fazer missões, era o grande privilégio que uma moça, um rapaz, um irmão, eles tinham de Deus. Hoje não, quando fala de missões, não estou falando todos não, porque Deus ainda tem os remanescentes, tá? Ainda chama arde no coração de poucos, mais arde. Mas muitos ficam assim, ó. Sabe por quê? Hoje com o clima moderno nosso, quando fala em missões, sabe o que a gente pensa? Na gente. A gente pensa na gente, sabia? Você pensa assim, ó, eu vou para os Estados Unidos, entendeu? Eu vou para o Japão, vou para o Peru, entendeu? Na onde que eu vou morar? Olha para você ver aqui, ó. Na onde que eu vou morar? Como é a casa que eu vou viver? Eu tenho aqui, tiver um dado aqui, eu ia mostrar uns fotos no final aqui. Eu tenho aqui, é prova do que eu estou falando aqui, prova. As missões nossas no Peru, no Piauí, e as duas Peru, eu tenho prova aqui, registrado fotos. Por quê? Porque o que eu estou falando aqui, eu vivi. E tivesse como mostrar para vocês, eu mostraria aqui, com foto que eu tenho aqui no meu celular. Por quê? Falando isso aqui, ó. Porque mas a minha esposa, na fé, na obra missionária, nós assumimos trabalho lá no Piauí, que não tinha água na casa, que não tinha casa pastoral e não tinha banheiros no interiorzão. Agora, escuta aqui. Se nós fôssemos observar a dificuldade, a gente ia? Nunca ia, irmão. Como é que um rapaz recém-casado, novo, não é verdade? Em 99, 2000, há 25 anos atrás. Quando eu olho para minha esposa hoje, eu digo, eu tenho que honrar essa mulher, eu tenho que honrar ela demais. Sabe por quê? Ela deu a vida de jovem dela no campo sem reclamar. E às vezes eu olho para ela assim, pastor Samuel, eu falo assim, não, eu tenho que honrar. Porque minha esposa nunca falou comigo assim, ó, resta em casa nova. Não falou assim, ó, Elias, esse não é lugar para namorar, não. Você casou comigo para me colocar nessa prova? Nunca! Nunca, sabe por quê? Porque ela via a obra missionária como algo que era dinâmico na vida nossa para Deus. E quando a gente ganhava as almas, era como se fosse a nossa recompensa ali. O nosso troféu ali não era o recurso econômico. Era ver almas vindo aos pés do Senhor. Isso é missões, irmãos. E esse envolvimento está envolvido o missionário que vai, o chamado, e a igreja que cuida. Não é somente um. Não adianta, nós temos aqui um caso de missões de 15 mil reais aqui, e no teu missionário é perdido. Dinheiro guardado não gera vida. O que gera vida é o dinheiro na mão do missionário que tem fé em Deus. Amém? Porque missões, ele precisa tanto do poder do Espírito, mas também precisa do recurso econômico. Precisa. Aleluia. Então observa aqui. Pois, então a fé é a certeza.
Quando alguém chega no campo missionário, o missionário, quando ele vê dificuldade, ele tem que glorificar a Deus, porque a dificuldade, ele demonstra para ele que o milagre vai acontecer. Quer ver dessa? A dificuldade é a prova que o milagre vai acontecer. Eu tenho experiência com isso na obra missionária e também hoje como pastor. A dificuldade nunca foi para parar a gente, para nos deter. A dificuldade foi para você avançar. Porque você não avança crendo na sua capacidade. Você não avança crendo que você é o pastor, é o missionário. Não, é a irmã ou irmão. Você avança crendo que o dono da obra, ele vai colocar a mão e vai fazer algo pela obra. Pastor Samuel conheceu lá Ibéria. O senhor foi em Ibéria, não foi, pastor Samuel? Eu cheguei em Ibéria, uma cidade que estava, uma pequena cidade ali no Peru, que eu trabalhei 5 anos na primeira cidade. Lugar muito difícil naquela época, em 2000. Um lugar muito pobre, pobre mesmo. A igreja abandonada, mato subindo no templo. E ali me empossaram, ali. O pastor me levou ali. Eu sabia algumas palavras em espanhol. O pastor falou, Elisa, você tem coragem de assumir Ibéria? Eu falei, tem, pastor, eu tenho. Eu falei, então, essa semana eu sou apóstolo lá. Tá? Eu falei, amém. Aí ele falou, vai lá, peguei uma moto, vai lá conhecer. Eu cheguei lá um domingo na manhã, irmão, encontrei uma limenha. Os limenos falam rápido demais espanhol. Meu Deus do céu, quando eu vi aquela mulher, eu fiquei triste. A mulher falava tão rápido espanhol que eu não entendia nada. Eu falei, meu Jesus de Nazaré. Aí na outra semana nós chegamos ali e assumimos aquele trabalho. Olha a dinâmica, porque a dinâmica é a fé. Eu cheguei ali e falei assim, ó, é o que está aqui, ó. Bem que eu vou ler aqui para me expressar o que eu vou falar aqui, ó. Pela fé, olha, o versículo 3 de Hebreus 12, 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra. Escuta aqui. Pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Existem 2 palavras que denotam a diferença na Bíblia. A palavra logos, que ela demonstra a revelação de Jesus entre nós, é o logos. E esta palavra aqui que é rema, que demonstra poder. Palavra expressada pelo poder do Espírito. E isso aqui, escuta aqui, ó. Essa aqui é rema, o rema que quer expressar no original. Ela, pelo poder desta palavra expressada, é que nós fazemos missões. É quando você chega num lugar e o Espírito de Deus se movimenta, porque a dinâmica faz você crer, e você olha para um lado, olha para o outro e diz, olha, Deus te enche de palavra do céu. E você diz, olha, no nome do Senhor, nós vamos realizar aqui tal obra. Você não está falando essas palavras pela sua capacidade, não, porque nós não fazemos nada, irmãos. Quem faz é o Senhor. Você está falando porque você crê no poder da palavra. E aqui, a palavra, o universo foi criado, diz Hebreus, pela rema, pela palavra expressada de Deus. Tudo que ele mandava acontecia, porque era a palavra revelada. Quando eu cheguei lá em Ibéria, eu falei bem assim, pela palavra, essa palavra, rema, eu falei, irmãos, daqui 9 meses será a inauguração do templo, da casa pastoral e do comedor. O refeitório chama comedor, e dele comedor. 9 meses. Parece uma loucura, irmãos. Só que eu cruzei os braços no Senhor e fui trabalhar. Ali trabalhava criança, trabalhava irmã, trabalhava irmão, jovem, mutirão, trabalhava, todo mundo trabalhava ali. E Deus começou a fazer. As almas começaram vindo. O povo começou vindo. E nós orando, jejuando, trabalhando pela fé. Então a dinâmica missionária, tanto para a igreja que envia,
como para o missionário que vai, nunca pensa que vai ser fácil. Nunca pensa. Está aqui o missionário Jonas, que também está no campo missionário. Nunca pensa que é fácil. A obra missionária é de desafio. Só que o interessante é que Deus nunca deixou de prosperar o trabalho de missões. Nunca deixou. Se o missionário, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele pode ir em qualquer lugar. Lá, porque missões para mim, irmãos, é como cavar um poço. Quem cava um poço, o que ele está vendo quando começa a cavar o poço? O que ele está vendo quando começa a cavar o poço? Vê o quê? Água. Quem cava um poço, ele não está cavando um buraco, ele está vendo água. Quem vai estar de fora, que não tem a visão dele, o que esse louco está fazendo aqui? Aqui não tem água, não. Mas ele está vendo água. Amém? Eu lembro que ali no Piauí, nós não tinha água. Eu buscava água na casa dos irmãos. Poço de quase 40 metros de fundura. Batendo baldinho. Alguns sabem o que eu estou falando aqui. Aí teve um dia, eu falei assim, nós vamos cavar um poço aqui. Eu orei a Deus, falei, Jesus. E o irmão falou, não, pastor, aqui não dá água, nós já cavamos um poço ali. O homem cavou, não deu certo. Aí eu comecei a orar a Deus, orar. Aí eu falei, Jesus, me mostra para mim onde que eu vou cavar o poço. Aí disse, aqui. Eu peguei um enxadão, fiz um trico ali. Aqui vai ser o poço. Aí falei, eu vou abrir 2 metros. Eu medi o enxadão, abri 2 metros. Aí joguei Aí quando eu estou ali, chega o irmão e fala, não, pastor, aqui não dá água, não. Aqui tem uns camaradas aqui que vai com rama aqui, com galho de mato, sabe onde tá, aqui não dá água. Eu falei, vai ser aqui. Vai ser aqui. Não, pastor, ali dá água. Eu falei, vai ser, porque Deus me mostrou aqui. Aqui vai ser o poço, porque Deus me mostrou aqui. Aleluia. E comecei a trabalhar ali. 8 metros chegou na rocha. 8 metros chegou na rocha. Fosse nós aqui, parava, não, pastor Samuel? Falei, rapaz, chegou, deu a pedra. No Piauí não para não, mestre. Paguei o irmão, pregar, o irmão furava 50 centímetros por dia no ponteiro. 50 centímetros por dia. Tá. Furou 8 metros na rocha. 8 metros na rocha. Com 8 metros na rocha, a água pocou. Um tubo de água assim, ó, que se ele não sai, ele tem que sair nadando lá dentro. 6 metros de água. Sabe o que eu estou falando aqui, irmão? Para o irmão observar que o missionário no campo, a dinâmica missionária não é só ganhar alma, não, meu amigo. A visão missionária, ela envolve habilidades em muitas áreas. O missionário, ele não pode ser aquela pessoa que ele pensa que ele é da canetinha. Pode ser aqui, lá não, lá você pega enxada, enxadão, entendeu? Depende do lugar que você trabalha, esqueça o conforto que você tem aqui, pode esquecer. É assim ou não é? O maior exemplo de missões é Jesus Cristo. Você nunca viu Jesus falar, olha gente, é o seguinte, lá no céu, olha, era adorador, aqui vocês são fracos demais, entendeu? É a gente me jogando pedra, a gente me... lá no céu, nunca falou. Jesus nunca falou isso, nunca falou. E o maior erro nosso, eu já cometi esse erro várias vezes, tá? Na primeira vez que eu fui missionário, depois acabou. Falei assim, olha, rapaz, lá, por exemplo, supongamos que daqui, se eu for enviado do mapinha para um missionário, rapaz, eu era pastor lá no setor, entendeu? Eu fiz isso aí várias vezes, Isso é uma ilusão da gente, irmão, de ilusão. Olha, eu pregava, entendeu? Eu ensinava, eu pregava em congresso. Isso aqui não é só eu já vi muitos missionários. Minha agenda era cheia. Quem está preocupado com a agenda de ninguém, meu amigo? Lá é sofrimento, é lágrima, é trabalho. Outra coisa que eu falava, que eu nunca falei mais, eu deixei tudo, não foi nada. Olha, eu deixei tudo. Deixou o quê? Uma bicicleta velha que tinha, entendeu? Sofrendo. Nada. Porque, escuta aqui. O tudo para Deus é a obra de missões. E outra palavra,
Eu não deixei, você pode ser aqui no Alphaville a maior empresária, a pessoa que tem 4, 5 faculdades, você não é nada, isso para Deus não é nada. Nada, você pode ser rico aqui e ter carro importado, para Deus isto não é nada. Deus te pega aqui, leva lá para a roça para ganhar algo para Ele. Ah, glória a Deus. Você vai entender que a riqueza do céu, da obra de Deus, não é isso que você tem. É sentir o pulso do coração de Jesus. É sentir o toque do coração de Jesus. Isso é missões, irmãos. Missões. Missões é você valorizar o precioso que Jesus valorizou. Tem alguém aqui que pode chegar aos pés de Jesus? Tem alguém que pode... Não, eu tenho conhecimento. Você pode falar 20 idiomas, você não é nada analfabeto para Jesus Cristo. Sabe dessa? Pode ter aqui 1 milhão, 3 milhões, 4 milhões de reais para Deus, você é pobre, é miserável. Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo e ter de perder a alma? Outra coisa, eu vou adiantar aqui que o horário corre muito. Outra coisa que atrapalha as missões, que está dentro do contexto bíblico aqui, é a avareza, avaro, pessoa que pensa nele. Tem crente que Deus deu tanto para ele e ele não dá nada para Deus. Isso que impede a obra de Deus, a dinâmica, a amarrar, sabe por quê? Meu irmão, olha, presta atenção aqui. Se nós, a igreja do Senhor hoje, tivéssemos a visão de Cristo, por favor. Hoje nós estamos em 10 países, nós estávamos hoje, pelo menos 80 países, aqui Cuiabá estava. Cuiabá tem gente rica na igreja, irmão, tem gente que tem dinheiro. E outra coisa que você aqui, e a obra missionária, ela envolve todo mundo. O peruano pensa o seguinte, hermanos, os brasileiros têm muitas platas. Falei, você está enganado. Só Alphaville tem, mas no lugar não tem, entendeu? Você está enganado. Falei, irmão, lá, porque é o seguinte, a gente aluga casa, aluga apartamento, e tudo caro. Quando chega, eu era administrador lá, quando chega no final do mês, vem aquele valor de dinheiro para a gente pagar, entendeu? Para fazer a dinâmica econômica do lugar. Eles pensam, não, irmão, os brasileiros têm muita plata. Falei, irmão, isso aqui vem daquele irmão aposentado, desempregado, vem do empresário, mas vem de todo mundo. Vem, cada um coloca a fé na visão que Deus te deu. Então, missão já é isto. Missão é você acreditar no reino de Deus. E fazer parte, eu escuto aqui, fazer parte, porque tem igreja que tem irmão que não faz parte de missões, sai falando por aí, rapaz, para que tanto dinheiro para ser madeca? Para que tanto dinheiro para isso aqui? Nada, para com isso. Seja participante da visão de Deus. Glória a Jesus. O que é fé, pastor? Fé para mim é um farol. Na dinâmica missionária, a fé é um farol que se colocou dentro do coração da igreja. Pode observar. A igreja que faz missões é uma igreja alegre. Pode observar, irmão. Os irmãos que contribuem com missões, eles não contribuem, não pegam um envelope de missões com tristeza, não. Ele pega com alegria. Eu quero dizer para vocês aqui, tem dois tipos de alguém. Alguém que dá, que contribui, e alguém que vai. Irmão, observe, se Jesus botar o olho em você para você ir, você vai ver o que é bom. Você vai ver o que é bom. Entendeu? Porque não é fácil. Não é fácil. Fazer a obra de Deus lá. E pode ser em qualquer lugar. Porque o exemplo, o que você entender? Você fala, não, eu quero fazer a obra de Deus nos Estados Unidos. Eu tive várias vezes proposta para ir para os Estados Unidos, não fui. Várias vezes. Em 2013, eu estive lá nos Estados Unidos, em Nova Jersey, com o pastor Zé Lopes, 2013. O pastor Zé falou assim, meu filho, eu queria que se você pudesse vir para cá, eu queria que você viesse. Só que em 2013, presta atenção, eu já estava com proposta para ir para o Peru. Eu calculei o Peru e os Estados Unidos. Eu falei, não, é melhor o Peru para mim. Sabe por quê? O lugar pobre é melhor para você trabalhar para Deus. O lugar pobre, você se relaciona com as pessoas mais. E outra coisa, missões, na dinâmica de Deus,
você se sente cobrado pelo próprio Deus. Porque é o seguinte, se você sai para uma missionária, você pode ter casa boa, carro bom, um dinheiro bom para viver, mas se você não tiver alma, meu irmão, você morre. Você morre, você não consegue. Porque o que você quer é almas. Aleluia. Vou para outra pergunta aqui. Por que, na atualidade, não superamos as expectativas? Isso aqui é a causa do esfriamento. Por que na atualidade nós não superamos as expectativas? Um exemplo, nós poderíamos fazer muito mais do que nós fazemos. Como igreja, como crente, você poderia falar assim, não, eu poderia fazer muito mais do que eu tenho feito. Mas não faço. Por quê? Eu coloquei aqui, falta desejo. O que falta em nós é desejo. De quê? De vir alguém sem esperança, receber o abraço nosso e a paz de Cristo. Falta desejo. Para nós, às vezes, quem vale aqui, o importante é aquele irmão que você conhece. Mas o mendigo na rua para você não tem valor de nada. Ou para mim, ou para nós. O estrangeiro que veio do outro país aqui, que está rodando para lá e para cá, para você não, para mim também, para você não é mais um que está perdido, não. Ali tem uma alma que precisa de nós. Então por que na atualidade nós não superamos as expectativas? Por quê? Porque falta o desejo. Eu preciso olhar para cada pessoa e ver nela um campo missionário. Tenho que olhar para cada pessoa e ver nessa pessoa uma bênção na mão de Deus. Não importa quem era. Eu vou dizer ali no Peru, na véspera de eu vir para cá, tinha muito venezuelano, irmãos. Demais. Aqui não tem quase nada, porque lá fala espanhol. Eu ajudei, juntamente com a igreja ali, muitos venezuelanos ali. Dando roupa. Um dia eu cheguei perto de casa e tinha um venezuelano com frio, deitado no chão. Eu fui lá em casa, peguei uma coberta, cheguei e enrolei ele na coberta ali. Tinha outro venezuelano ali, com a mulher grávida. A mulher deu luz à criança, congregava com nós. Eu falei para minha esposa, amor, você tem coragem de trazer esse casal para casa aqui 10 dias? Eu falei, tem. Nós fomos lá no hospital com o nosso carro, pegamos a mulher, que é sem com a criança, colocamos dentro do carro e saiu do hospital. E vamos para dentro de casa. Para dentro de casa. Minha esposa cuidou dela, porque não tinha mãe. Eu falei, você é a mãe você é a mãe dessa jovem senhora. Minha esposa cuidou dela. Falei com ela, minha filha, fica aí até você sentir bem de ir para sua casa. Fica tranquila. Isso é missões, irmãos. Amém? Claro que isso aqui é caso isolado. Isso aqui não estou falando como doutrina, não. É aquele que Deus coloca no teu coração. Aquele que Deus te dá confiança. É isso que entendeu? Quando ele estava bem, falou, pastor, nós podemos ir para casa. Eu botei no carro e deixei lá na casa deles. Irmãos, depois que eu estava aqui em Cuiabá, pastor, eu fui lá com o pastor Edivaldo e o pastor... Esqueci do que era de São Antônio de Levegé. Reginaldo. Depois, o ano que eu estava aqui, eu voltei no Peru. Esta família veio e me abraçou chorando. Falou, pastor Elias, o senhor é um pai para nós. O senhor é um pai. Então o que é isso aqui? É valorizar o maior tesouro da terra, que são as almas. Foi isso que Jesus fez. Jesus foi quantas pessoas, aqueles mendigos, leprosos, que Jesus teve a liberdade de abraçar. Para o sacerdote daquela época, Jesus não era nada, era um louco. Mas Jesus estava transmitindo para eles esperança e paz. Amém? Como superar as resistências internas?
o medo, perseguições e desconforto. Como superar isto? Primeiro, presta atenção. Tem medo, às vezes, de quem vai para o campo. Talvez Deus fale, eu vou te levar, vou levantar a jovem. Diz, misericórdia, Senhor, eu estou terminando minha faculdade, meu Deus. Ou eu sou doutor, eu estou começando com aquela visão, não, eu vou conseguir isso, eu vou me casar, eu vou estudar, eu vou fazer isso. Já formou na sua cabeça. Aí Giovanni disse, você estudou tudo isso aí para ir lá para o interior. Entendeu? Para ir lá para o interior. Por isso que eu digo, não adianta a gente pensar que é importante. Nós não somos importantes. Ninguém é importante. Importante é a obra de Deus. Deus pega daqui da cidade, como já me pegou, e ele bota de 80 quilômetros lá na roça. Você chega, meu Deus, o que eu vou fazer na roça aqui? Vai trabalhar para ele. Por que Deus faz isso aqui? É porque lá na roça tem 5 irmãos que precisam de você. 5 irmãos, só 5 só. Não é muito, não, 5. Aí você começa a cantar o corinho, entendeu? Começa o culto com um irmão só no banco sentado. Eu já fiz isso muitas vezes. Aí surge o medo. Quando você vê a realidade disso aqui, surge em você o medo, é um desconforto. Quando Deus te fala, você te incomoda de meu Deus do céu. E eu vou dizer para vocês que qualquer um de nós, eu tenho 20 anos de missões, já vê quando eu falo em missões, ainda me dá aquele paco de medo às vezes, sabia, pastor Samuel? Falei, meu Deus, depois eu já tenho 50 anos, já estou me considerando já indo lá. Falei, Jeová quer que eu vou indo para missões, Senhor? Eu falei assim, se o Jeová mandar, eu vou. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel. E os planos de Deus é os corretos para nós, não é o nosso plano, não. Os planos de Deus é o correto, é o certo. Amém? Então, missões nunca foi pensar em mim. Nunca foi pensar em mim. Porque quando você pensa em você pensa que vai entrar na obra de Deus para ser uma pessoa beneficiada pela obra. Não, senhores. Missões foi você sofrer por causa da obra de Deus. Por isso que gera o desconforto. Porque missões é você sair daqui e ir para um lugar que não tem nada de conforto para você. Mas lá dentro tem almas. Tem almas. Segundo, missões é estar disposto a sofrer para fazer outros sorrir. Isso é missões, é você estar disposto a sofrer para fazer alguém que antes estava lá no pecado, sem esperança. Daqui a pouco chega uma moto, chega um carro, chega a pé, e você diz, olha irmão, eu vim falar de Jesus para você aqui. Diz, olha, ninguém nunca falou de Jesus, não. Você começa a falar que a pessoa aceita Jesus como Salvador. Você ora por ele, e daqui a pouco ele está na igreja. Então, missões é estar disposto a sofrer para fazer outro sorrir. Missões também é, mesmo em perseguições, nunca perder o foco. Tem muita gente que quando chega num campo missionário que é tão difícil, que pode gerar frustração ou desconforto, ele desanima, ele perde o foco, ele quer voltar, ele não tem força, ele pensa, meu Deus, me jogaram aqui. Eu já falei essa frase, eu já usei essa frase eu estou jogado aqui. E não é jogado, você está ali como canal de bênção para a obra de Deus. E vou terminando aqui. O Lucas me deu um período muito bom, mas eu vou terminando aqui. Amém? Último aqui. Porque a obra missionária não avança. Eu falei no começo, eu vou terminar aqui, ó, por causa da avareza. Jesus falou assim em Lucas 12 e 15. Então lhe recomendou: tem cuidado de guardar-vos de toda qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A avareza, irmãos, é um perigo na vida de muitos crentes. A avareza, ela só quer para você. Quanto mais você tem, você quer. Amém? Quanto mais você tem, você quer. É como se o mundo eterno fosse aqui.
como a vida sua, nunca você vai morrer. E Jesus falou assim, ó, junta tesouro lá no céu. Junta lá, onde a traça e o ferrugem não consome. E o ladrão não rouba. Junta lá no céu. Talvez você possa ser aqui no Alphaville, uma pessoa muito próspera, mas lá no céu você é um mendigo diante de Deus. Não tem nada lá. Nenhuma moeda você tem lá. E talvez alguém que você acha que é um pobre aqui, uma pessoa que vive com salário mínimo, lá no céu é um rico. Sabe por quê? Com a sua pobreza, ele está depositando no banco de Jeová. Ele está colocando lá. Talvez ele não tá lá no campo, mas está mandando um pão para o missionário todo mês. Você já pensou em mandar um pão para o missionário? Um pão para o missionário vai dar aí uns R$30 por mês, sim ou não? Mais ou menos R$30 por mês. Aí você fala assim, mas eu como na minha casa queijo. Entendeu? A melhor margarina eu compro. A melhor, a especial eu como aqui em casa. Tomo leite do melhor. Então eu vou mandar para o missionário um pão e um café e uma manteiga para ele. Aí a sua oferta vai ter que aumentar mais um pouco. É isso aqui que é vencendo a avareza. Quando lançar aqui um projeto missionário, porque tem irmão que Deus deu pouco para ele, mas ele dá. Tem irmão que Deus deu muito, mas ele dá. Mas às vezes o valor que você dá, segundo a proporção que Deus te deu, demonstra a sua miséria diante de Deus. Sabia dessa? Porque bom exemplo, por exemplo, o irmão que vive de 2 salários mínimos aqui, às vezes ele dá R$10 em missões. Talvez para ele o R$10 é normal. Mas o irmão que é empresário, o irmão que Deus deu posse para ele, melhor. Aí quando chega a oferta missionária, ele pega na carteira dele, no Pix, dá R$15. Se Deus nos pesar, entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Se Deus te deu mais, Deus quer que você também abra mão mais para Ele. Sabe por quê? Na forma que você abre a mão, mais você recebe de Deus. Você dá, Deus te dá. Eu observo que às vezes quando eu ajudo ali no Mapim, nunca fez falta no caixa da igreja. Porque quando a gente fecha o caixa da igreja, eu observo que em vez de dar menos, dá mais. Sabia dessa? Agora mesmo nós fechamos o caixa da igreja ontem, e nesse mês ajudamos várias pessoas ali. Não com muito, não com pouco, mas ajudamos. E a gente fica vendo, meu Deus, no final do mês, como vai ser? Quando a gente fecha o caixa, você vê que o positivo foi lá. Ó. É assim ou não é? Aí eu falo assim, ó, vamos continuar fazendo isso. Deus agrada. Glória a Deus. Vamos orar. Posso orar, pastor Samuel? O que é missões, então, para a gente orar? Missões é o maior investimento na terra. É maior do que investir em bancos. Escuta aqui, eu não sou contra nada disso, porque eu gosto de coisa boa também. Tá? Nada. O que eu estou falando aqui, que missões é o maior investimento. Missões é investir em pessoas. Tudo que você faz para uma pessoa, irmão, você está investindo no precioso de Deus. Por exemplo, aceita o novo convertido, você vê que ele vem de chinelo para a igreja. Ele vem. Aí o jovem fala, lá em casa eu tenho 10 sapatos lá em casa. Pega um daquele e dá para ele, irmão. Amém? Isso é investir. Eu ali no Apim, quando alguém aceita Jesus, eu observo. Esse dia eu fui na loja, comprei 2 calças novas e dei para o novo convertido. Fui lá, comprei. Outro dia eu fui lá, comprei 2 calças e uma camisa. Levei. Falei, ó, isso aqui é para você. Sabe por quê? Isso é investimento. É investimento. O que é 2 calças para nós? Ou põe em igreja? Nada. Porque nós pegar aí na loja, às vezes tem promoção. Você compra 2, 3 calças e diz para o irmão que está aí. Sabe por quê?
Eu passei por esse caminho, irmãos. Quando eu entendi Jesus, não tinha nem roupa para vestir. Eu vim para a igreja, eu passei por isso. E eu escuto aqui para orar para os irmãos. E tem irmão tão crente, entre aspas, se a irmã vir de short, não dá nem a paz do Senhor. Para com isso, irmão. Se vê a irmã com short na rua, vira agora, vai lá, abraça. Ô, minha querida, a paz do Senhor Jesus. Com um shortinho apertado, a paz do Senhor. Sabe por quê? Ela está com short porque ela não tem uma saia para vestir. Se vê dentro do banco, dentro do mercado, não vira as costas. Porque uma vez, ali no Mapim, uma irmã aceitou Jesus agora, ela conciliou. Falou, pastor, eu desviei porque eu aceitei Jesus e uma pessoa me viu dentro, e isso não foi no Mapim, ela estava em outra igreja, dentro do mercado, e a irmã virou as costas para mim, não me cumprimentou, porque eu estava de calça. Pois eu só comigo. Quanto mais eu vejo a pessoa mal vestida, que eu dou, oh, meu amigo, a paz do Senhor. Eu sou desse tipo, sabe por quê? Porque essa forma vai quebrar. Vai quebrar. Vamos colocar de pé. Aleluia. Eu quero convidar aqui, porque eu sei que tem. Tá? Você pode dizer, pastor, mas ninguém sabe, Deus sabe. Deus, quando falou comigo, pastor, presidente não sabia, pastor de congresso não sabia, e Deus falava comigo direto, de missões, direto. Eu pensava assim, eu olhava assim, eu não via caminho. Olha, eu não vejo esse caminho, porque primeiro eu tenho medo de oportunidade, tenho medo de microfone. Eu tremo quando me dá oportunidade. Segundo, eu não vim de famílias pastorais, tradicionais, não vim. Mas eu quero dizer para você, quem te falou, te conhece. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Talvez você está hoje criando raiz aqui, raiz. Através da ensinança, da pregação, entendeu? Do culto, você está criando raiz, querendo fortaleça. Eu quero convidar você aqui para vir à frente para nós orar por você. Você que tem vocação, pode vir. Pode vir em nome de Jesus. Sabe por quê? Se fosse olhar, quando eu olho para a minha vida, se fosse olhar assim, na lógica, eu nunca tinha saído nem de Rondônia. Sabia dessa? Eu nasci em Rondônia, nem de onde eu tinha saído. Mas Deus, Ele faz caminho, meu irmão. Deus faz. Deus sopra. Deus sopra. No tempo de Deus não adianta. Não adianta. Deus usa o nosso pastor. Deus usa irmão. Por exemplo, quando eu fui enviado para o Piauí, de Arenápolis, aqui de Arenápolis, sabe quem foi a pessoa que Deus usou para me enviar? Um vereador. Um vereador. Irmão, lá na igreja, ganhou para vereador 4 anos de mandato. Eu estava tão movido pela dinâmica missionária que parecia que o vereador ele era um rei, que nunca ia sair do mandato dele. Eu era funcionário da prefeitura, concursado, recém-casado, entendeu? Eu exonerei ali. Os meus amigos falavam, rapaz, ele vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, você não sabe nem, eu não sei nem quanto eu vou ganhar. Tá? Entendeu? Fui movido pela dinâmica da palavra, a palavra de Deus. Quando, escuta aqui, para orar para vocês aqui, quando o vereador fechou a porta, falou, Elias, o mês que vem já não dá mais para te ajudar. Lá no Piauí, a igreja me assumiu. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus, Ele é fiel e cuida da gente. Então não tenha medo, não tenha medo. Não se preocupa, porque o dono da obra, Ele te sustenta. Não tenha medo, porque o dono da obra, no tempo dele, Ele cuida de você. E vou dizer para você, cuida melhor do que o que nós somos cuidados hoje, quando nós estamos por nossa conta, muito mais. Sabe o que Ele quer? É que você fale assim, nessa oração, Jesus, eu estou disposto. Não sei como, não sei o tempo, mas eis-me aqui, Senhor, conta comigo. É isso que Ele quer de você hoje aqui, tá? Para Ele marcar história na sua vida. Querido Pai, meu Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite desse dia. Eu quero te louvar pela vida da tua igreja aqui no Alphaville. Pastor Samuel Gonçalves, dos obreiros, Senhor.
Eu quero pedir ao Senhor agora, pela esta igreja que nesta semana está sendo mais uma vez impactada com o sentimento de Cristo, o sentimento de missões. Pai, eu sei que existem muitas pessoas aqui com esse sentimento, mas aqui vieram um grupo à frente, dizendo: eu creio que o Senhor usará a minha vida, eu creio que eu serei bênção na terra. Aqui estão teus filhos, as tuas filhas, dizendo para ti, Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto, aleluia, eu estou disposto, aleluia, para ouvir o teu chamado, para te obedecer, meu Pai, para ir aonde o Senhor me determinar, mas que o Senhor faça cumprir em minha vida o teu poder. Pai amado, eu te peço, enche esses corações com um sentimento dinâmico, crer pela fé, Senhor, que o Senhor é provedor. Não deixa com medo ou inseguro, Pai, dizendo: será que vai dar certo? Será que eu vou ter o meu sustento? Será que quando eu for para a obra alguma coisa acontece? Tira o medo, tira a incerteza, coloca dentro desses corações, Pai, a segurança que o Senhor é o dono desta obra. É o Senhor que capacita, é o Senhor que escolheu, é o Senhor que vai traçar caminho, Senhor. Eu não sei como fará o Senhor, mas assim como o Senhor fez na minha vida, faça na vida daqueles que têm fé na tua promessa. Eu te peço e te louvo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.